A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa. Pastor Fábio Santos, uma vez mais aqui para esse nosso encontro, para esse nosso vídeo aqui no YouTube, para você que está na Nova TV, que Deus possa estar abençoando a você a partir deste momento assistindo a nossa programação. Quero já agradecer a você pelo feedback, pelos comentários, agradecer a você pelos testemunhos, onde pessoas têm me ligado, têm confirmado que Deus tem falado em seu coração. Isso muito tem me alegrado, até porque isso nos dá a certeza de estar no caminho certo, e é muito bom poder saber que a gente está agradando a Deus quando a gente consegue abençoar você e você nos retorna a ligação, deixa os comentários nos vídeos, nos encontra nas ruas parabenizando a gente. Isso é muito legal, isso é muito bom mesmo, porque a gente tem a certeza de que está no caminho certo. Quero aproveitar e convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever no canal Podcast do Fabinho, aqui no YouTube, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like que é muito importante para que o robozinho, o algoritmo do YouTube possa entender que você gostando do vídeo, sinalizando com like, ele transmite, ele libera esse vídeo, ele mostra esse vídeo, esse conteúdo para outras pessoas, e assim da mesma maneira essas pessoas têm a oportunidade de serem abençoadas, assim como você também está sendo. Para você que está comigo aqui na Nova TV, o telefone do podcast do Fabinho já está aqui embaixo para você ligar para mim. Muita gente ligando, mandando testemunho, dizendo que Deus tem falado muito com ela, tem trazido clareza no entendimento acerca da palavra de Deus. Isso é muito bom. E sem perder tempo, a gente vai continuar da onde a gente parou no último vídeo, que a gente estava falando da conversa no capítulo 3 de João, de Jesus e Nicodemos. A gente leu até o versículo 15, porque o versículo 16 é o versículo mais emblemático desse capítulo, se não de toda a Bíblia, que é o versículo citado por todo mundo que evangeliza, por todo mundo que muita gente foi ganha para Cristo através desse versículo, aonde Jesus, na conversa com Nicodemos, só para poder pegar aqui um resumo e uma ideia para você poder entender o 16, o versículo 13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Já é Jesus dizendo para Nicodemos que tudo aquilo que ele faz, que Nicodemos viu ele fazendo, e Nicodemos perguntou: poxa, para fazer o que o Senhor faz tem que ser alguém vindo de Deus, não é normal alguém fazer essas coisas. E Deus fala para ele: pois é, para fazer o que é de Deus tem que ter vindo de lá, tem que ter vindo do reino. E ele apresenta este reino para Nicodemos, e ele diz: se você crer no Filho, você crê no reino, você entra no reino, você passa a fazer parte desse reino. Então, necessariamente, você não tem que ir ao céu como de lá eu vim. À medida em que você acredita que eu vim de lá e que eu te dou toda essa condição, essa possibilidade, você também pode fazer as coisas que eu faço, disse Jesus, num resumo dessa conversa com Nicodemos. Aí no versículo 14 ele diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Da mesma maneira em que Moisés levantou a serpente, da mesma maneira em que Moisés impetrou a lei, da mesma maneira em que Moisés foi o resultado de uma grande liderança para aquela época, para aquele povo, da mesma maneira em que Moisés foi o principal ali gestor ou condutor da libertação de uma escravidão, assim Jesus foi levantado pelo Pai para libertar o povo também de uma escravidão. Moisés havia libertado o povo, você conhece a história que está em Êxodo, da escravidão do Egito, lá de Faraó, aquela coisa toda. Jesus, porém, na conversa com Nicodemos, o que ele fala é da libertação do povo que está escravo através do pecado. Ele explica para Nicodemos que o pecado hoje é o maior escravizador da raça humana. Não era o domínio romano. Tudo bem que o domínio romano ele chegou ali em Jerusalém. Não sei se você já ouviu falar dessa história.
vou dar uma mini resumida do fio da meada do que aconteceu lá em Israel. Aconteceu que os povos, as civilizações foram mudando a liderança dos reinados, dos reis, até que dois irmãos, eles entraram em litígio. E no meio de uma desavença, eles entraram numa de querer brigar um com o outro, de ter uma luta um com o outro, e aquele que ganhasse a luta reinaria em Israel. E parece que um deles, acho que tinha um apoio de Roma, alguma coisa do tipo, e o Roma, na esperteza, fez com que eles se destruíssem, e assim Roma assumiu o controle de Israel. E aí veio o Império Romano com toda a sua força, e você conhece a história que eles zoaram o plantão lá em Jerusalém, e é nessa feita aqui que Jesus está conversando com Nicodemos a partir desse assunto. E ele diz no versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, ele falando da vida eterna, ele falando de uma vida vindoura, ele falando de um reino maravilhoso que está vindo e que está sendo implantado a cada dia, é necessário que você creia em mim, Jesus dizendo. Então, Nicodemos, se você acredita em mim, que eu sou o Filho do Homem, que eu sou o Filho de Deus, que eu vim para fazer a justiça, que eu vim para libertar o cativo, eu vim para tirar as pessoas da escravidão do pecado, perdoando seus pecados, me fazendo maldito no lugar delas. Se você acredita nisso, você terá uma vida eterna, como os que estão acreditando já estão tendo essa vida eterna. E aí o versículo 16, que é o emblemático que eu falei, é que ele continua dizendo para Nicodemos assim, porque Deus, aí ele falando do Pai, dando testemunho de Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é um versículo muito forte, muito emblemático, muito usado, mas muita gente não conhece de onde ele vem. João 3,16, João 3,16, João 3,16. Mas esse versículo, ele é emblemático, ele é resultado de uma conversa de Jesus com Nicodemos. E no meio da conversa, Jesus explicando quem ele é, da onde ele veio, o porquê que ele veio, né? E dando respostas às perguntas de Nicodemos, que ficou atônito. Como que alguém pode fazer as maravilhas que o Senhor faz? Para fazer isso tem que ser de Deus. E é bem verdade que hoje, na nossa sociedade, tem muita gente sendo levantada para fazer grandes maravilhas em nome de Jesus. Porém, existem outras que usam o dom, às vezes dado por Deus, tá? Para fazer aquilo que é charlatanismo, para fazer aquilo que Deus não mandou, para serem mais importantes do que a palavra de Deus, do que o amor de Deus, do que o dom do Senhor. Veja, existe uma história na Bíblia, se eu não me engano, acho que é Atos capítulo 10, que fala que existia um mágico, que ele fazia as suas magias, e quando ele viu Paulo impondo as mãos nas pessoas, as pessoas recebendo o Espírito Santo, quando ele viu Paulo impondo as mãos nas pessoas, as pessoas sendo curadas, sendo libertas de demônios, ele quis aquilo ali para ele. Ele ouviu a pregação de Paulo, ele aceitou a Cristo, entre aspas, e depois ofereceu dinheiro a Paulo para que Paulo o ensinasse a fazer aquelas coisas que para ele era um tipo de magia que ele não tinha. Hoje no YouTube tem um apóstolo aí que ele ensina a falar em línguas, ele ensina a fazer cultos, onde os cultos são avivados, ele ensina a impor as mãos e acontecer um monte de coisa. O cara ensina um monte de coisa, uma série de coisas o camarada ensina. Hoje em dia a comercialização do evangelho está tão no alto que o evangelho virou religião. E o evangelho é o evangelho, ele nunca foi e nunca será religião.
Todo mundo hoje, meu amigo, minha amiga que me assiste, tem Jesus. Se você chegar para uma pessoa que já foi da igreja evangélica, que a gente chama de afastado dos caminhos, ela fala assim: não, eu não estou indo na igreja não, eu sou desigrejado, coisa do tipo, mas eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Tá bom. Tá bom, você tem Jesus? Tem. Tudo bem. Você chega para uma pessoa da religião kardecista ou da igreja católica, ela fala assim: eu não sei por que o crente fala que eu tenho que aceitar Jesus, eu já tenho Jesus, eu já acredito em Jesus. Tá bom. Então parece que essas falas vão desconcertando a pregação do evangelho, vai tirando a gente daquilo que é a verdade, para que a gente pudesse apresentar Jesus de maneira real e sincera e nítida para essas pessoas. Então veja, você talvez que está me assistindo, talvez está nessa condição. Ah não, eu tenho Jesus, cara, eu oro, eu falo com Jesus todo dia, eu rezo para Ele, eu converso com Ele, Jesus está na minha vida, eu tenho Ele no meu coração. Não, aceitar Jesus não é isso. Aceitar Jesus não é isso. Aceitar Jesus é quando você recebe e acredita que Ele morreu na cruz do Calvário, apanhou pra caramba, cuspiram na cara dele, bateram nele, rasgaram as suas roupas, deixaram ele nu, passou a maior vergonha, porque para o judeu naquela época era uma das maiores vergonhas, era alguém ficar nu em público, para que o pecado que eu cometi, que me levava à morte eterna, não acontecesse a minha morte eterna, a minha perdição. Aceitar a Jesus e ter Jesus é quando você aceita que tudo que Ele fez foi por amor a mim e a você. Aceitar a Jesus é quando você entende que você precisa se arrepender dos pecados, porque você fala que tem Jesus. Você diz que tem Jesus, mas as suas práticas continuam sendo práticas de Nicodemos. As suas práticas continuam sendo práticas de quem está preso no pecado e escravo do pecado. Você tem Jesus, mas você continua apontando para as pessoas e julgando as falhas e os defeitos daquela pessoa. Você diz que tem Jesus, mas você continua traindo o seu casamento. Você diz que tem Jesus, mas você não consegue se libertar do cigarro, do álcool. Você não consegue se libertar da pornografia. Você não consegue se libertar das jogadas ilícitas. Como eu falei aqui de um empresário na cidade que tem um posto de gasolina, que é crente e prega. Mas na primeira oportunidade ele recebeu um valor de um carro e ao mesmo tempo já ligou para o funcionário, vendeu aquele carro muito mais caro para poder obter lucro. E sendo que ele não precisa de lucro. Mas você pode pensar assim: poxa, mas ele tem direito de fazer o negócio dele. Lógico que ele tem, sem dúvida. Mas é hipocrisia quando você fala do amor, quando você prega que eu recebi de graça e de graça eu dou, e você tem a oportunidade de fazer o bem, como está em Tiago 3,17, você não faz. Você diz que aceitou Jesus, mas todos os dias você tem grandes oportunidades na sua vida de fazer coisas maravilhosas. Como, por exemplo, perdoar pecado de alguém que errou contra você, daquele teu sócio que te roubou, daquela tua funcionária ou funcionário que te defraudou. Você todos os dias tem a oportunidade de pedir perdão pelos pecados que você cometeu, pelas traições que você cometeu, pelos erros que você cometeu, e você não faz. Aí você fala: não, eu tenho Jesus no meu coração, eu rezo para Ele todo dia. Não, você não tem Jesus. Você acha que tem. Porque quando você tem Jesus, você começa a viver os mandamentos dele. Você começa a ler sobre ele. Você começa a ouvir muito mais sobre ele. Você começa a entender tudo que está acerca da vida dele. Quando você lê a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia toda fala dele. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o assunto principal da Bíblia. Tudo leva a ele. Então ele é a figura mais importante
Ele passa a ser aquela pessoa, aquele ser na qual eu e você, uma vez que temos ele fala com a gente. Você ajoelhar para rezar ou para falar com Jesus porque você diz que tem Jesus no seu coração, você sabe que não é suficiente. Você sabe no fundo do teu coração, porque ele fala com você, mas você não ouve. Uma vez ele estava num lugar e conversando com muita gente, tinha muita gente no recinto, na casa, né? E aí vieram os seus discípulos e falaram assim: ô mestre, tem um pessoal ali fora dizendo que a sua mãe são seus irmãos, irmãs, estão querendo falar com o senhor aí. E ele ensinava o evangelho, pregava para as pessoas e dizia: quem são os meus irmãos? Meus irmãos são aqueles que ouvem os meus ensinamentos e põem em prática. O que ele está dizendo? Você diz que me tem. Você diz que ora e reza para mim. Você diz que fala comigo, mas você não coloca em prática os meus ensinamentos. Eu ensino, por exemplo, que se alguém do seu lado tiver com frio, dê a ele uma capa. Eu ensino que se alguém do seu lado estiver enfermo, ore por ele, vá visitar no hospital. Eu ensino que se alguém do teu lado está no presídio, foi preso, vá visitá-lo. Eu ensino que se você servir um simples copo de água fria a uma pessoa, você vai estar me agradando. Esses são um dos ensinamentos que Jesus nos dá para uma vida nova, à medida em que a gente morre, deixa de viver aquela vida antiga. Então, quando eu me batizo, eu simbolizo que eu não quero mais aquela vida antiga e eu quero uma nova vida. Porque naquela vida antiga eu era escravo do pecado. Moisés tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho e trouxe o povo para o deserto. Jesus, ele morreu na cruz, nos tira do pecado, da escravidão, do pecado para uma vida nova. E não é deserto. Pode parecer deserto. Aí você talvez, que está me assistindo, como teve uma pessoa que me ligou e falou assim: Fabinho, esses teus vídeos, principalmente o último, né? Deus está falando muito comigo e impressionante como que Deus está falando comigo. E eu falei assim: cara, eu tenho falado aqui e na verdade o meu intuito é fazer com que a gente possa fazer uma meia-culpa, olhar para dentro de nós e fazer uma profunda reflexão, uma profunda análise sobre os nossos feitos, se eles de fato honram a Deus, se eles de fato são dignos, condizentes com aquilo que Deus pensa e quer de nós. E ele falando comigo, e eu tenho feito exatamente isso, eu entendi as suas mensagens, porque eu tenho pensado, muitas vezes tenho uma vontade muito grande de desistir, de parar, de não avançar, de não continuar com a vida cristã, de parar com a igreja. Mas ao mesmo tempo eu entendo que se eu parar parece que vai piorar. Porque ele dizendo, eu entendi que a grande questão não é eu me cansar da igreja e ver coisas erradas na igreja ou ver coisas erradas em outro lugar e apontar as pessoas. Eu tenho apontado muito o erro das pessoas, mas eu preciso olhar para o meu. Eu falei, exatamente. Você pegou a visão da coisa. Você entendeu o processo. Irmãos, ir à igreja é legal, é muito bom. Congregar numa denominação é muito bom. Como disse há pouco, o evangelho não é religião. O evangelho nunca foi e nunca será religião. As religiões pegaram para ela o evangelho e colocaram ele como base dos seus ensinamentos. É isso que acontece. Então, quando você começa a frequentar uma religião que fala do evangelho, o lado bom de falar do evangelho é uma coisa. Agora, nem todas conseguem praticar o evangelho dentro da religião. Porque o evangelho não foi feito, não existe para ser praticado dentro da religião. O evangelho, ele foi feito para praticar na minha vida, no dia a dia. Quando eu pratico o evangelho na minha vida, os meus olhos estão abertos, as escamas saíram e eu
acredito no Filho do Homem, eu acredito nos feitos de Jesus, que por acreditar nele, ele já me garante, como ele diz, a vida eterna. Por isso que Deus amou o mundo, pecador, de uma maneira maravilhosa, que precisava de alguém para pagar pelos meus pecados, ele deu seu próprio Filho. Mas aí, a partir do momento em que eu começo a acreditar no Filho, que foi por mim que ele fez isso, para me libertar dessa escravidão do pecado, eu passo a ter uma vida eterna. Então, essa vida que você está vendo aqui, que você vive aí, ela é uma passagem, um período importante, que a gente precisa implantar o reino, mas já vivendo o resultado de uma vida eterna. Eu não vou entrar aqui no mérito de calvinismo, outro que fala aí, eu não entendo muito dessas coisas. Calvino e... sei lá, tá uma discussão aí, um montão de gente brigando, discutindo quem é esse. O presbiteriano acredita nesse, outro acredita nesse, o assembleano acredita no outro. E eu nem sei quem são esses caras. Já ouvi alguma coisa, mas nem procurei entender. É uma confusão danada. É aquela mesma confusão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas quem é de Cristo, né? Eu prefiro ser de Cristo, então eu não entro nesse mérito. Mas o que eu estou dizendo é, quando eu entendo que eu tenho uma vida eterna, eu já vivo a minha salvação antes dessa morte aqui, da carne, acontecer. Nesta vida que eu estou aqui, eu já estou arrependido dos pecados, eu já estou livre, liberto da escravidão do pecado, eu não sou mais escravo do pecado. Então, eu renasci para uma nova vida, acreditando que este reino é o meu novo reino, é o meu novo lar. Eu vou morar lá. Mas enquanto eu não vou lá, eu preciso concluir a minha passagem aqui. E nesta conclusão da passagem aqui, conhecendo o que eu conheço agora, eu preciso entender que ainda assim existem caminhos que vão me entristecer. Existem caminhos que vão me tirar do sério. Existem caminhos que eu serei traído, como Jesus foi. Existem caminhos que eu vou ter que lidar com hipócritas, como Jesus fez. Existem caminhos onde eu vou errar com pessoas como Pedro fez, como Judas Iscariote fez. E como muitas outras pessoas fizeram e fazem até hoje. Mas a grande maravilha disso é que o versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se ele consegue fazer isso, e eu acredito que ele fez por mim, e ele não está mais aqui no dia a dia, de carne e osso, mas ele mandou o seu Espírito, e o seu Espírito está em mim, é ele que me direciona, como se eu fosse o próprio Jesus aqui na terra. Por isso Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Porque Jesus, ele pegou a vida dele, entregou a vida dele, morreu por minha causa, por causa dos meus pecados. Mas ele é tão poderoso que ele ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus. Para quê? Para quando ele chegasse lá no céu com a missão cumprida, ele mandasse de volta, como aconteceu, o Espírito dele, o Espírito Santo. Então ele passa a voltar a morar aqui, mas dessa vez não em carne e osso, mas em espírito, dentro de nós. Então a vida que eu tinha, que ele morreu no meu lugar, eu já morri para aquela vida. Então eu passo a viver a vida que ele viveria no meu lugar. Como que seria a minha vida sem aqueles pecados e Jesus no meu lugar? O Espírito Santo está dentro de mim e me direciona. Quando eu vou errar, ele fala: não é por aí. Então o Espírito vive em mim, eu passo a ter uma vida espiritual. Por isso ele diz para Nicodemos: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. A carne é carne, ela pecou. Jesus resolveu o problema da vida carnal, te libertou do pecado. Mas a vida espiritual é você buscar. Então você precisa ler a palavra, entender, conhecer, praticar. Você precisa fazer as suas orações, jejuar. Você precisa ter uma vida de devoção, ter uma vida de ajuda ao próximo, porque isso dignifica o amor, confirma o amor e muitas outras coisas. E existem coisas maravilhosas para a gente ainda tratar no capítulo
3, dessa conversa, que vai até o versículo 21. Eu parei aqui no 17. Amanhã eu vou fazer um vídeo falando do 18, do 19, 20 e 21, que é para a gente poder encerrar essa fala. Então, resumindo para você, o versículo 16 de João, capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, versículo 17, enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus quer salvar você, que faz parte do mundo. Você que vive no mundo dos negócios e não aguenta mais a falcatrua. Você que vive em mundo escolar, não importa. Você não aguenta mais a vida de pecado. É com você que eu estou falando e é com você que Jesus está direcionando a falar. A vida espiritual que eu tenho, o Espírito que está em mim está indo no encontro, o Espírito que está em você, para alinhar essa conversa. Aí eu sei que é com você que ele está falando. O telefone está aqui para você que está na televisão, para você que está no YouTube. Eu vou deixar o mesmo telefone na descrição, para você falar comigo e falar assim: Fabinho, eu quero aceitar esse Jesus da maneira que você falou. Eu vou fazer uma oração com você e vou te abençoar. E você vai ser livre de todas essas amarras, dessas obras de bruxaria que são feitas, que travam a sua vida financeira, sua vida emocional. Seus relacionamentos não dão certo por conta dessas e outras coisas. Os seus negócios vivem falindo por causa dessas, entre outras coisas. Então a gente vai poder conversar muito sobre isso. Eu tenho certeza que vou poder te abençoar, porque essa é a vontade de Deus. Por hora, quero agradecer a você pela paciência, quero agradecer a você pela audiência. Se você que está no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, assina o sininho de notificação para que o YouTube te avise todas as vezes que a gente subir um vídeo novo aqui. Para você que está na Nova TV, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Dá um pulo no YouTube, se inscreve no nosso canal, me ajuda, é importante. Que Deus abençoe a sua vida. Vê um recadinho aí para você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.